Olá, sejam bem-vindos à nossa segunda aula. Agora a gente vai aumentar um pouquinho a dificuldade. A gente aprendeu na primeira aula a fazer uma mandala com 2 varetas, né? A gente fez aqui um mais, criou nosso olho de Deus. Hoje a gente vai fazer a mandala de 4 varetas. Então a gente vai fazer 2 olhos de Deus, né? A gente vai iniciar 2 olhos de Deus e depois a gente vai juntar elas, que é a parte mais desafiadora desse modelo de mandala. Vão ser os mesmos materiais da primeira mandala, né? A gente vai utilizar as nossas linhas, você vai poder utilizar quantas cores você quiser. As varetas é que vai mudar, né? A gente usou 2, para essa mandala a gente vai utilizar 4 varetas. E a tesoura, o alicate, e é só isso. Para começar essa mandala, primeiramente eu vou cortar aqui essas pontinhas das varetas, utilizando o meu alicate. Eu vou cortar aqui essa pontinha. Cortar todas aqui mais ou menos do mesmo tamanho, as 4 já. Pronto. Vou pôr aqui no meu lixinho. Então, já tenho aqui as 4 varetinhas. Como é que eu vou fazer? A gente vai fazer da mesma forma que a gente fez o olho de Deus. A gente vai começar com 2 varetinhas, vou fazer o mais aqui, vou tecer do mesmo jeito, só que o centro, né? E eu vou fazer isso 2 vezes, então eu vou fazer primeiro um olho de Deus aqui, pequenininho, com essas 2, depois com essas 2, tá? Aí depois eu vou mostrar para vocês como é que a gente junta elas. Mas então, para começar, deixa eu ver que cor que vai ser. Eu nem planejei essa mandala. As cores vai surgir agora. Então, eu vou começar aqui com esse amarelo. Amarelo é o tom médio aqui que eu tenho de amarelo. Então vamos lá. Essa também a gente vai fazer de uma forma mais intuitiva, por enquanto, sem bastidor, sem medição, nem nada. Só para a gente aprender mesmo como é que é o processo, como é que funciona. Vou dar aqui 3, 4, 5 voltinhas, deixando um pedacinho, né? Vou alinhar aqui no centro da mandala, das varetas, e vou abrir ela em mais. Você lembra como é que é? Ó, a linha tá aqui, nessa diagonal, certo? Então eu vou passar nessa diagonal aqui, ó, mais umas 5 voltinhas. Deixando esse pedacinho aqui lá para trás. Pronto. Já tenho aqui meu formato de mais. A mandala já está dividida aqui, ó, em 4 partes, tá vendo? Então eu vou tecer aqui um pouco, daquela forma que você já sabe, dando uma voltinha em cada ponta, girando aqui a minha mandala. E vou preenchendo essa parte aqui, o centro da minha mandala.
O importante aqui é a gente preencher ela até a gente sentir que essa armação já está firme, que ela não vai entortar mais, não vai sair da posição. Você vai sentir aí na que você está fazendo, quando que ela está mais firme. Vamos lá. Não existe assim uma regra, né, da quantidade que você vai fazer. Você pode deixar ela pequenininha, você pode aumentar, você pode fazer grandão esse centro aqui. Você pode trocar as cores, você não precisa fazer o centro da mandala de uma cor só. Você pode colocar mais cores também. Inclusive, acho que eu vou fazer isso aqui para já mostrar para vocês como é que fica. Ó, tecer aqui um pouquinho, eu vou já cortar. Vou dar os 2 nozinhos aqui atrás. Finalizei aqui essa primeira cor. E aí eu vou colocar aqui, ó, vou trocar o tom de amarelo, só para dar um efeitinho legal aqui no centro da mandala, tá? Para mostrar para vocês também as possibilidades. A gente não precisa ficar em uma cor só. A gente pode variar a cor aqui, antes de fazer a junção. Então vamos lá. Vou fazer da mesma forma. Passando aqui a linha em todas as varetas. Eu gosto muito de trabalhar as cores de uma forma assim, que faz um degradê, sabe? Um gradiente de cores. Vai dar mais clara para mais escura, variando a tonalidade da mesma cor. Eu acho que fica muito bonito. Aí aqui só para fazer aquele pequeno ajuste, eu vou dar mais uma volta aqui, em que eu vou passar 2 vezes na varetinha de baixo. Aqui na varetinha de cima eu passo uma. E aqui eu dou 2 voltas. Só para fazer aquele ajuste do tamanho, né, que eu comentei no primeiro vídeo. Prontinho. Aqui eu já vou cortar minha linha e dar os nozinhos. Pronto. Então eu tenho aqui a primeira parte da minha mandala de 8 pontas. Agora eu vou guardar, vou deixar aqui paradinho essa parte e vou criar mais um olho de Deus aqui com essas outras 2 varetas. E os dog brigando aí. Aí acontece o seguinte, gente, essa aqui eu já elenquei ela, né, para ser o centro da mandala que vai ficar por cima. A gente vai juntar, né, as outras 2 varetinhas e uma delas, né, vai acabar ficando por baixo. Essa parte que tiver por baixo, ela não vai aparecer muito, né, vai aparecer só assim, só algumas pontinhas dela aqui do lado, né, uma pontinha aqui, outra aqui. Então ela não vai aparecer tanto. Eu sempre falo pro pessoal, olha, não se apega muito nessa parte de baixo não, na cor ali, porque ela não vai aparecer muito. Ela vai ficar lá por trás. Então, você pode utilizar aqui uma cor que vai
fazer um contraste com essa de cima, né? A pontinha dela vai aparecer aqui contrastando, mas você pode fazer também da mesma cor dessa última aqui que você passou, para de repente dar um destaque maior nessa cor, né? Aí vai da escolha de vocês. Eu aqui vou colocar essa cor, ó. Eu vou optar pelo contraste, mas eu vou utilizar também um tom de amarelo. Então vai ficar aqui ainda combinando, né, esse centro. Só que aí, como não vai aparecer ali o fundo muito, né? Eu não vou fazer essa variação com duas cores. Eu vou criar esse olho de Deus só com essa cor mesmo, tá? A ideia aqui é que eu crie um outro olho de Deus mais ou menos do mesmo tamanho dessa primeira que eu fiz. Então ela vai ficar aqui por baixo, ela vai compor essa mandala e tem que ser mais ou menos do mesmo tamanho, tá? Para elas não ficarem muito... para elas poderem se encontrar, né, de um jeito melhor ali, uma em cima da outra, na hora que a gente for juntar. Então eu vou tecendo ela e aí eu vou olhando ali, vou medindo para ver se ela está mais ou menos do mesmo tamanho. Então vamos lá. Prontinho, então, terminei essa segunda parte aqui da mandala. Pode ver que eu fiz mais ou menos do mesmo tamanho da outra que eu tinha feito, ó. Não precisa ficar exatamente do mesmo tamanho, é só assim um tamanho aproximado mesmo, tá? E eu decidi que essa aqui vai ficar por cima, né? Então, ó, a gente tem aqui dois mais que a gente criou, a gente vai juntar eles assim, nessa forma de asterisco, ó. Olha como realmente essa de trás aqui só vai aparecer umas pontinhas dela ali mesmo, ó. A outra vai ficar por cima, certo? Então como é que a gente vai juntar essas duas partes agora? Vou utilizar esta cor aqui. Essa a gente pode dizer que é a parte mais desafiadora desse modelo aqui de mandala. Vocês já vão entender por quê. Para facilitar, só porque aqui a gente vai juntar ela, né? A gente não está utilizando nenhuma outra ajuda, a gente vai fazer na mão mesmo. Então eu vou falar para vocês darem um nó. Aqui, em vez de só passar a linha, vai ficar mais fácil se você der um nozinho, ó. Vou dar 2 nozinhos aqui na vareta. É a mesma coisa como se você fosse começar uma cor nova, né? Só que ao invés de você só passar a linha aqui, você vai dar o nozinho para segurar, que aí vai ficar mais fácil de você juntar. Então, ó, você vai posicionar as duas partes aí que você criou, uma em cima da outra, nesse formato de asterisco. Você vai tentar o melhor possível centralizar uma em cima da outra. Conforme você for tecendo, você vai perceber que ela vai dançar para cá e para lá. E o desafio é realmente esse, é você conseguir manter essa mandala aí paradinha. Eu gosto de utilizar o meu dedão aqui, ó. Eu coloco o dedão bem no centro aqui da mandala e seguro, ó, e utilizo aqui para tentar manter ela nesse formato de asterisco. E aí eu vou tecer com essa linha, ó, passando por todas as varetas. Eu dou uma voltinha aqui, dou uma voltinha na próxima vareta, do mesmo jeito que a gente já fez, né? Só que eu vou passar por todas as varetas. Agora a gente tem mais varetas, né? Eu tento nem mexer muito aqui o dedo, né? Porque esse comecinho aqui, a gente tem essa preocupação da mandala se soltar, né? Então, ó, vou girar aqui ela
Com todo cuidado, vou posicionar ela mais uma vez. É um trabalho mesmo de paciência aqui no comecinho. A gente tem que fazer devagarinho para ela não se desmanchar. Estou completando aqui a primeira volta. Ó, você vê que com a primeira volta eu já consigo soltar ela um pouco, porque eu passei ela bem firme aqui em todos os pontos e ela já ficou. O que você tem que fazer? Como é muito fácil ela sair do lugar aqui, né? Você vai, nesse início aqui da junção, você vai buscar sempre estar olhando para ela e analisando se ela está no lugar que você quer. De repente, se ela saiu do lugar, você vai ajeitando ela. O momento de ajeitar é agora, enquanto ela ainda está meio livre aqui, né? Você consegue ajeitar. Depois de umas 3 voltas, mais ou menos, ela já vai ficar mais firme, né? Então, ó, eu ainda vou segurar aqui com o dedo e vou passando a segunda volta com muito cuidado. Eu não posso nem puxar tão forte, senão eu acabo tirando ela do lugar. Então, eu tenho que deixar a linha ficar firme, mas sem colocar um excesso de força. Só o tanto suficiente de força para que a linha fique esticada, fique firme, mas não tire a nossa estrutura do lugar. Aqui eu completei a segunda volta e ainda com muito cuidado eu vou para a terceira volta. Quanto mais você vai tecendo, mais segurança você vai tendo, porque a mandala vai ficando no lugar que você quer. Tá vendo? Aqui eu já estou mais tranquilo, já estou percebendo que ela tá no lugar que eu quero. Completando aqui a terceira volta, prontinho, tá vendo? Aqui ela já está bem mais firme, ó. Aqui eu já sei que ela não vai sair do lugar, a menos que eu faça algum movimento muito brusco aqui. Mas não é minha intenção. O que eu vou fazer aqui? Eu vou dar só mais uma volta, né, para garantir aqui mesmo que ela vai ficar bem firme, para completar aqui o meu desenho. E esse aqui é um dos pontos, né, possíveis nesse modelo de mandala. Agora vocês vão perceber que vai começar a expandir as nossas possibilidades, né? Então a gente fez ali a mandala com 4 pontas e a gente utilizou só um jeito, né, de tecer. Aqui a gente vai ter outras formas. Então, como a gente tem mais pontas, né, a gente vai ter mais possibilidades também. Uma delas é essa, que é bem simples, que é passando por todas as varetas. Então, pelas 8 pontas que a gente tem, a gente vai tecendo e a gente tem esse formato aqui de octógono. Eu vou passar agora, eu vou continuar nesse mesmo ponto com uma outra cor. Mais uma vez eu vou fazer uma variação de cores aqui do mesmo, uma tonalidade parecida, ó. É um vermelho um pouco mais forte que eu vou colocar. Tá ficando bem quente essa mandala. Então vamos lá. Aqui eu já vou começar a equilibrar a mandala, né? Então eu passei aqui 4 voltinhas, né? Com essa cor um pouco mais clara. Então, para dar um equilíbrio nela, eu vou passar mais 4 voltinhas também com essa cor mais escura que eu coloquei agora.
Perceba que esse ponto aqui não tem segredo nenhum, né? Nada assim muito diferente do que a gente já estava fazendo. A única coisa que aconteceu aqui é que aumentou o número de varetas, né? Agora a gente tem 8 varetas para passar. O formato final, claro, acaba mudando um pouco. Mas é basicamente a mesma coisa que a gente já estava fazendo. Então aqui eu estou completando a minha 4ª e última volta com essa cor. Beleza. Corto. E 2 nozinhos. Pronto. Então aqui a gente já passou pela parte mais desafiadora dessa mandala. Nem foi tão desafiador assim, né? Foi fácil, foi tranquilo. E agora eu vou mostrar para vocês as variações aqui, os outros pontos que a gente consegue fazer numa mandala de 8 pontas. Vamos lá, vou trocar de cor mais uma vez. Tá muito quente essa mandala, né? Eu vou trazer um pouquinho de frio também. Vou colocar um azul agora. Tô indo aqui na intuição, tá? Vamos ver o que vai surgir no final dessa mandala. Então vou pegar a cor azul. Vamos lá. Uma pequena dica aqui para vocês, ó. Sempre que a gente finaliza uma cor, né? Vai ter uma das pontas aqui, uma das varetas, que vai estar localizado o nozinho que a gente deu, né? Nesse caso aqui, ó, eu terminei esse vermelho aqui, ó, ficou um nozinho aqui, certo? Ele, querendo ou não, forma uma bolotinha aqui, né? Ele fica uma sobressalência aqui, vocês vão notar aí no trabalho de vocês. Então, para começar uma cor nova, eu gosto de sempre estar iniciando em qualquer vareta que não seja essa que eu terminei, sabe? Só para não ficar juntando um nó em cima do outro. Então eu vou em alguma vareta aqui que não seja essa, tá? Vamos lá. Vou iniciar aqui deixando um pedacinho, como a gente sempre faz. Esse ponto é um ponto em que a gente vai pular uma das varetinhas. Quando eu falo pular uma vareta, eu quero dizer que a gente não vai dar voltinha na vareta. A gente vai pular essa vareta e vai lá para a próxima vareta. Aqui sim eu vou dar voltinha, né? Então eu vou dar sequência no trabalho sempre pulando uma vareta. Então eu saio dessa para essa, saio dessa para essa, dessa para essa, dessa para essa. Aqui nessa mandala de 8 pontas, a gente vai estar passando, né, em 4 pontas e aí vai formar um quadrado, vai ficar um quadradinho, né? A gente pode chamar de ponto quadrado até. E eu tenho 2 opções aqui também. Eu posso tanto vir com essa linha aqui por cima, como eu mostrei para vocês, ó, pulando um sempre, tá vendo? E vou dando esse ponto aqui, ó, vou completar aqui uma volta, só para vocês verem bem, ó. A gente forma um quadradinho, tá vendo? E uma possibilidade também, se eu não quiser passar aqui por cima, porque você vai perceber, né, que passando aqui por cima, você vai acabar tampando o desenho ali de baixo. Então essa é uma escolha que você tem que fazer. Você quer tampar o desenho ali de baixo ou não? Então, se você não quiser tampar o desenho ali de baixo, você vai fazer a mesma coisa, só que ao invés de passar aqui por cima, você vai passar lá por baixo, ó. Você vai esconder a linha ali embaixo, dá a voltinha, olha só, pula essa vareta, passando lá por baixo e deu a voltinha aqui, ó. Passa lá por baixo, eu posso passar ela assim, ó, reto mesmo, tá?
Eu não preciso vir aqui, deixar a linha aqui para vir para cá. Não é esse movimento. É passando reto mesmo lá por trás, ela vai ficar escondida mesmo, ó. Essa é a ideia. Por quê? Porque conforme a gente for passando, né, for dando mais voltinhas, vocês vão ver que ela vai começar a aparecer aqui a cor. Então eu vou completar aqui a primeira volta desse jeito. Vou mostrar para vocês como é que fica aqui na parte de trás da mandala, ó, tá vendo? É o quadradinho, né? Só que ele fica aqui na parte de trás. E o que a gente vai ver aqui na frente da nossa mandala vai ser só a pontinha do quadrado, né? Vai dar esse efeito. Aqui parece que ele vai ficar muito escondido, né? Mas conforme você vai passando, você vai ver que o desenho começa a aparecer. Dá mais uma voltinha aqui. E uma outra opção ainda que você pode utilizar sem problema nenhum é mesclar essas duas formas de utilizar, de passar a linha, né? Então você pode dar algumas voltas passando por baixo e aí você resolve dar uma volta aqui passando por cima. Por que não? Você pode mesclar essas formas utilizando a sua criatividade e fazer do jeito que você sentir aí, que você acha que vai ficar legal. Não tem uma regra fechada específica. Você sabendo o jeito que faz o ponto, você pode variar ele da forma que você quiser. E é legal ir experimentando essas formas diferentes de passar, porque você vai vendo, né, que efeito que vai dando na mandala com cada jeito que você passa. Então, olha só, aqui eu consegui ficar com um quadradinho ali, vai ficar um detalhe. Dei uma volta só. E vou voltar a passar aqui por baixo, ó. Então, vocês podem ir variando esses jeitos de passar. E aí vocês vão descobrindo várias das infinitas formas, né, que a mandala pode ter. Beleza, então, mais uma diquinha que eu vou dar para vocês aqui, ó. Eu poderia dar várias voltas a mais aqui, né? O que acontece? Se vocês perceberem bem aqui, vocês vão ver que eu tô construindo essa cor aqui, né, da linha azul, utilizando só essas 4 pontas e por enquanto eu não tô passando nada nessas outras 4 pontas, né? A gente tá só com a varetinha ali. Se eu ficar passando muito somente nessas 4 varetas aqui, essa cor ela vai avançando, né? Ela vai vindo para cá. Então se eu der mais voltas, ó, eu vou começar a avançar aqui e inclusive eu posso avançar aqui onde tem madeira. Por enquanto eu tô só atrás da mandala. Eu tô passando só onde tem linha. Mas se eu continuar passando, daqui a pouco eu vou estar vindo aqui, né, onde tem a madeirinha, a outra vareta. Isso não é muito legal, eu não gosto de passar muito aqui, de invadir a vareta, por quê? Quando você for depois passar a linha e utilizar essas varetas aqui, já vai ter linha ali por trás, ó. E aí você não vai conseguir dar a voltinha aqui nessa vareta, entende? Então, eu procuro dar algumas voltas de uma forma que eu não vou invadir as outras varetas ali para preservar o espaço delas, porque depois eu vou querer passar a linha ali também, certo? Então, eu já vou finalizar aqui, porque eu já estou bem pertinho ali, ó. Já estou quase chegando na vareta, né? Então, eu vou parar por aqui. Vou cortar minha linha. Prontinho. E aí agora, para equilibrar a minha mandala, né?
já que eu passei apenas nessas 4 varetas aqui, eu vou fazer o mesmo ponto, né, pulando uma vareta, só que agora nas que eu estava pulando, né? E aí eu vou equilibrar ela. Eu posso fazer isso da mesma cor que eu acabei de utilizar, né? Tendo todos os lados aqui iguais, mas se eu quiser eu posso trocar a cor também, nada me impede de fazer isso, tá? Agora eu vou fazer da mesma cor, mas se você quiser trocar, você pode fazer isso também. Mais uma das infinitas possibilidades que a mandala nos traz. Então, vamos lá. Eu vou passar aqui, mais uma vez, né? Tô iniciando aqui passando por baixo da mandala. Passando lá por baixo, dando as voltinhas. Ó, dei 2 voltas aqui e eu vou repetir o que eu fiz do outro lado, né? Do outro lado eu tinha dado 2 voltinhas, aí eu passei uma por cima e depois eu voltei e dei mais 2 por baixo, né? Eu vou fazer igual. Agora dei 2 voltas, vou passar uma por cima. Vamos ver o efeito que vai dar isso? Então essa volta aqui, ó, todas por cima. Olha só. Passando uma volta só, prontinho. Olha, eu não vou estar escondendo muito ali a parte de baixo, né? A parte que eu já tinha feito, porque eu dei uma volta só. Então eu acabei fazendo apenas um detalhe, né? Ele virou um detalhe aqui, deu uma estilizada na mandala, sem esconder, né? O que eu tinha feito já. E aí eu vou continuar dando aqui mais 2 voltas para completar e ficar igual do outro lado, né? Essas passando por baixo. Prontinho. Uma volta, mais uma. Pronto. E aqui eu vou dar meus nozinhos. Prontinho. Eu vou continuar aqui a minha mandala, compondo ela. Como eu já fiz essa sequência aqui, né, de gradiente de cores, aqui no centro, depois aqui na junção também eu fiz isso. Então eu vou manter esse padrão aqui nessa mandala. Vou utilizar aqui o mesmo ponto, né, pulando uma varetinha e vou mudar a cor aqui, a tonalidade. Vou pôr um azul mais escuro, mas eu vou fazer da mesma forma. Só que dessa vez eu não vou passar a linha por cima aqui. Eu vou deixar só esse detalhezinho aqui e eu vou passar por baixo, ó. Tudo por baixo. Então vou dar mais algumas voltas aqui. 4 ou 5 voltas. A única coisa que é cuidar, né, para esse azul não começar a passar esse aqui das outras varetinhas. Pra gente não ter aquele problema lá invadir o espaço, né, das outras pontas ali. E eu vou finalizar ela aqui na 4ª volta. Beleza? Vou cortar. E já vou dar
aproveitar aqui que eu vou dar mais uma dica aí para vocês também. Uma coisa que sempre acaba acontecendo. É um detalhezinho. Eu sou uma pessoa que eu sou muito atento aos detalhes, né? Então, isso aqui é uma coisa que eu percebo que sempre acontece, ó, tá vendo? Dei as voltas aqui normal e a gente busca sempre colocar a linha uma do lado da outra, né, para formar o desenho. Às vezes acontece aqui no caso, ó, ela pegou no nozinho que já tinha ali do vermelho e ficou um pouco separado, ó. Dá pra ver aqui, né? Formou um buraquinho. Olha aqui como é que fica de frente, ó. Dá pra ver, né, que ficou um pouquinho mais distante a linha. Eu gosto de ir lá e ajeitar. Ó, eu vou ali atrás da minha mandala, aonde ela ficou fora, ó, aqui eu posso ajeitar ela, deixar ela mais juntinha. Aqui onde tem esses nozinhos, ó, eu posso mudar ela de lugar aqui, tá vendo? Para elas ficarem juntinhas, ó. E aí eu ajeito essa parte. Se tiver difícil para você ajeitar aí, só com o dedo assim, você pode utilizar a própria tesoura que você tem, ó. Eu gosto de fazer assim, ó. Eu coloco ela aqui e eu puxo, eu levanto, aí eu consigo movimentar, ó. Eu tento não forçar muito, né, para não deixar a linha frouxa, não perder a forma. Mas se for só um ajuste assim, né, de leve, ó, eu posso erguer elas aqui e movimentar, trazer um pouquinho mais para cá, por exemplo. A tesoura ajuda bastante nisso. E aí eu consigo deixar ela mais justinha, mais certinha, beleza? Então, vamos lá. Continuando aqui o processo, agora eu vou passar o azul aqui nas 4 pontas que eu ainda não passei. Prontinho. Completei aqui essa parte utilizando o mesmo ponto, fiz a variação de cor. Tá ficando bem legal, né? Então agora eu vou passar para vocês um outro ponto que também é possível de ser feito aqui nessa mandala de 8 pontas. Vamos lá. Vou voltar agora para a cor quente. Eu vou utilizar aqui, deixa eu ver. Acho que eu vou voltar nesse laranjinha aqui. Sim, vou fazer isso. Vou chegar aqui, ó. Vocês já vão entender o princípio aqui do que eu tô falando, ó. É basicamente a mesma coisa que a gente aprendeu aí. A diferença é que agora, ó, ao invés de eu pular uma varetinha e ir para lá, eu vou pular 2 varetinhas. Então eu vou vir aqui. Do mesmo jeito, né? Eu tenho a possibilidade de vir por baixo e tenho a possibilidade de vir por cima. Só que aqui por cima, né, pulando 2 varetas, ó, você vai ver que ela vai passar bem lá no meio da mandala. Então eu não quero fazer isso agora. Pelo menos nesse trabalho, eu acho que vai tampar muito ali o que eu já fiz. Então eu vou passar por baixo. E é por baixo mesmo, gente. Lembra, ó, da mesma forma que o outro ponto, né? Pulando uma vai bem lá por baixo. Pulando 2, ó, eu vou atravessar a linha aqui por trás da mandala mesmo para chegar aqui nessa ponta. Então, ó, passo lá por trás e dou a voltinha aqui. Então eu vou estar girando a mandala, sempre pulando 2 varetinhas, ó. Pulei 2, vim aqui. Esse ponto, a gente pode chamar ele de ponto estrela, vocês já vão entender por quê. Eu sempre vou rodar na mandala inteira e vou finalizar onde eu comecei, ó. Muita gente confunde aqui, ó, começa a dar essa volta e quando chega aqui,
ela quer voltar aqui onde ela vê a linha que ela passou, né? Só que se eu fizer isso, eu tô pulando só uma vareta. E a ideia aqui é a gente pular duas, ó. Então eu vou lá em cima, tá vendo? Eu vou passar por esse ponto que eu dei aqui mesmo. Então, eu vou sempre, ó, sempre pular duas varetas. Às vezes no comecinho pode parecer um pouco confuso esse ponto, porque você ainda não acostumou, mas rapidinho você pega a ideia. Então, ó, pulando duas, aqui eu já vou completar uma volta. Meu último ponto aqui, agora sim eu vou chegar lá onde eu comecei, tá vendo? E eu vou mostrar para vocês aqui atrás, ó, você já vai entender por que é o ponto estrela. Porque ela realmente fica parecendo uma estrela aqui, tá vendo? Olha que legal que fica. A gente passa pelos 8 pontos e ela dá essa trançada aqui, formando uma estrela. O que vai acontecer? Você vai perceber que conforme você for fazendo esse ponto, as pontinhas aqui, né, o desenho vai crescendo e ela vai ficar com um ângulo um pouco mais agudo aqui, ela vai ficar mais pontuda do que essa que a gente fez antes, do quadrado, né? A gente vê que o ângulo, ó, ficou assim um pouco mais aberto, né? E essa aqui, ela vai ficar um pouco mais fechada, assim, um ângulo mais fechado. Então ela vai ficar mais pontuda. Isso vai ter um resultado, né, na nossa mandala. Então, vocês vão perceber que tendo um pontinho aqui mais pontudo, a gente vai até abrir um espaço maior aqui na mandala. Vai ficar mais fácil depois que eu passar aqui para vocês visualizarem, né? Vou continuar aqui então, passando, fazendo esse ponto e já eu mostro para vocês como é que vai ficar. O ideal aqui é você sempre estar colocando a linha, né, buscando colocar a linha uma do lado da outra, na intenção de ir abrindo o desenho. Se você quiser, você pode, conforme você vai tecendo, você vai olhando aqui atrás, você vai ajeitando, ó, se tiver uma linha que está muito fora, você ajeita ela. Às vezes uma começa a ficar por cima da outra, daí você ajeita para ela ficar do lado, né? E você vai passando. Mas olha, aqui eu dei 4 voltas, né? Já perceba que já está aparecendo aqui, né, o desenho, ó. Olha como ele é bem mais pontudo, né, do que esse ponto anterior aí. E por que eu falei que esse ponto vai gerar pra gente um espaço na mandala? Se vocês perceberem, esse ponto pulando um aqui, ele é um ponto mais fechadinho. Ele não deixa espaços sobrando na mandala, né? Ele fecha bem aqui a mandala, tá vendo? Já esse ponto aqui, por ele ser mais pontudinho aqui acaba surgindo um espaço, tá vendo? Esse espaço ele pode ser preenchido depois, se eu quiser. Se eu pegar aqui uma linha e der um ponto pulando um aqui, ó, eu vou começar a preencher esse espaço. Se eu der um ponto passando por todas as varetas, eu vou deixar o espaço ali. Então são opções que a gente tem e a gente vai testando uma a uma para a gente ver como é que fica a nossa mandala. Tem gente que gosta da mandala com alguns buraquinhos ali, alguns espacinhos aparecendo. Tem pessoas que gostam dela mais fechadinha. Eu gosto das duas, de todas as opções. Eu acho que cada uma tem o seu
seu charme, né? Vai muito do que você quer passar aí com a mandala também. Então aqui, o que eu vou fazer agora é aumentar um pouco essa parte, seguindo a mesma lógica anterior, né? De fazer um degradê aqui de cores. Então eu vou colocar mais uma vez uma cor quente. Vou voltar aqui com o vermelho que eu tinha utilizado antes. E vou dar mais 4 voltas aqui, fazendo o mesmo ponto. Você que está aí aprendendo a fazer essa mandala, pela primeira vez você está vendo, né, esses pontos aqui, você pode fazer uma mandala seguindo os mesmos passos que eu estou fazendo aqui, né? Mas o legal é quando você já internalizou cada um desses pontos, você aprendeu como é que faz cada um deles, e aí você vai intercalando esses pontos, né? Da forma que você quiser. Só esses pontos que eu já passei até agora já nos traz muitas possibilidades, né? Você pode intercalar, você pode fazer uma mandala só com esse ponto aqui, pulando 2 varetinhas, por exemplo, depois da junção, né? Ou você pode fazer uma mandala só pulando uma varetinha, ou até sem pular nenhuma. Imagina o tanto de possibilidades que existem de você intercalar esses pontos entre si, né? Nesse espaço que você tem aqui de mandala para criar. São muitas possibilidades. Então o legal é isso, é você aprender os pontos, mas eu não gostaria que vocês ficassem assim presos nos pontos que eu estou passando para fazer mandala igual a que eu estou fazendo. Mas sim, a minha ideia principal é ensinar cada um desses pontos para que vocês possam criar aí as variações de vocês, deixando fluir a criatividade. Eu acho muito legal, muito interessante quando eu ensino assim os pontos e aí observar, né, o resultado que deu na mandala das pessoas, porque cada pessoa vai fazer de um jeito. Eu tenho o meu jeito de fazer mandala, mas ensinando vocês, vocês vão pegar e vão fazer do jeito de vocês, com a energia de vocês. Então, cada pessoa que fizer, mesmo seguindo os pontos que eu estou ensinando aqui do jeito que eu estou fazendo, vai ficar um trabalho diferente, vai ficar um trabalho único. Isso que é legal, né? Isso que é o rico desse trabalho das mandalas. Finalizei aqui. Olha só como esse ponto já traz um aspecto bem diferente para a mandala, né? Essas pontas aqui que são criadas, ó, ela fica bem mais assim, trazendo um aspecto de estrela mesmo para a mandala, né? Por isso que a gente chama de ponto estrela. Fica bem legal. Eu gosto muito de utilizar esse ponto. Existe um outro ponto, que é o ponto
seria um ponto que também traz esse aspecto mais pontudo aqui para o desenho, né? E que eu vou utilizar somente a mesma vareta. Vai vareta por vareta. Então eu vou sair dessa ponta e vou lá para a ponta da mesma vareta. Ó. Então passei minha linha aqui, eu vou lá por trás, dou a voltinha e volto lá por trás. A mesma vareta, tá vendo? Ela também fica assim, mais pontuda, também deixa um espaço aqui do lado. Porém, a pontinha dela fica um pouco mais arredondada, né? Pela forma com que a gente passa aqui na mandala. É um formato um pouco mais assim de pétala. E é legal também para trazer uma variação aqui, ó. Na pontinha, né? Bem na pontinha. No caso aqui, como eu estou juntando esse ponto com o ponto estrela ali de baixo, vai trazer um contraste, né? Porque eu fiz primeiro numa cor quente e agora numa cor fria. Então eu vou trazer um contraste bem legal aqui. Vou dar também 4 voltas. E vou cortar. Olha só como ela fica aqui no lado de trás da mandala. Tá vendo, ó? Ela vem por um lado e volta pelo outro lado. Fica dessa forma. Certo? Aí o que eu preciso fazer aqui? Fazer da mesma forma em todas as varetas, né? Em cada uma das 4 varetas aqui, fazer esse mesmo ponto, para trazer esse efeito aí em todos os lados da mandala. Então vamos lá. Então, dando sequência aqui, ó, já passei em todas as varetas e inclusive já comecei aqui, ó, a segunda cor. Da mesma forma, né? Ainda utilizando aqui o mesmo padrão que eu tô fazendo na mandala toda, sempre passando 2 cores aqui, 2 tons da mesma cor, né? No mesmo ponto. Então, vou passar em todas as varetas novamente com esse mesmo ponto aqui, ó, passando de uma vareta para outra. Olha só como vai ficando. E agora com essa segunda cor. Então vamos lá.
Prontinho, ó, finalizei então essa parte. Ela ficou bem pontudinha, tá vendo? Olha aí que legal. E agora a gente já tá percebendo aqui, ó, as varetinhas já estão com pouco espaço. Então eu já vou começar a pensar aqui na finalização da minha mandala. Eu decidi aqui, como começamos, né, com amarelo, então acho que vai ficar legal finalizar ela no amarelo, né? Então eu vou pegar aqui, ó. Por enquanto eu vou ficar nesses pontos mesmo, né? Nesse nível aqui de mandala, eu já passei para vocês os pontos mais básicos, né? Que são possíveis de serem trabalhados aqui nesse modelo. Então o que eu vou fazer? Eu vou repetir aqui um outro ponto para poder finalizar ela. Eu vou fazer o ponto pulando uma varetinha. Então vou passar aqui com um amarelo, ó. Você vai ver que ele vai ter bastante espaço aqui para aparecer essa cor, ela vai ficar bem destacada no final, exatamente por conta de que esses pontudinhos aqui deixaram esse espaço, né? Deixaram bastante espaço ali. Então essa cor aqui a gente vai passar agora vai ficar bem destacada, vai aparecer bem. Completei aqui uma volta, eu posso ajeitar ela para ver, deixar ela bem quadradinha, certinha, ali atrás. Ok. E aí agora é só eu ir seguindo aqui. Agora eu vou passar ainda com a mesma cor aqui nas varetinhas que eu pulei. Prontinho. Então dei aqui 5 voltas, né, em cada lado com essa cor. E agora sim vai ser a finalização mesmo. Aí eu vou utilizar o outro tom aqui de amarelo, né, esse um pouquinho mais escuro. Vou fazer o mesmo ponto aqui, vou dar 5 voltas em cada um dos lados aqui para finalizar a nossa primeira mandala de 8 pontas. Uma coisa que a gente pode fazer já agora, antes de começar a tecer, é já cortar aqui as varetas que estiverem muito grandes, né? Então é aquele mesmo sistema lá. A gente vê qual pontinha que está menor, no caso ó, essa daqui já estão pequenininhas, né? Tem umas aqui que são bem maiores. Então a gente vai cortar todas as pontas no mesmo tamanho dessas menores aqui, para igualar essas varetinhas. Vamos lá. Eu vou cortar aqui assim, no olho mesmo. Mas se você quiser deixar ela mais certinha, você pode medir com a régua. Para ela ficar realmente igualzinho, né, em todos os lados.
com as varetas já cortadas, né? Já igualadas aqui no tamanho. Aí é só passar aqui a nossa última linha. Ah, daí eu vou passar para vocês também mais uma coisinha aqui que eu tinha esquecido de anunciar aqui para vocês no comecinho, né? Que é sobre a cola. Dá para fazer a mandala sem a cola e finalizar ela do mesmo jeito que a gente fez lá na nossa primeira mandala, né? Na Olho de Deus. Mas é legal passar a cola também, porque ela ajuda a fixar a linha ali para ela não escapar das pontinhas, né? Então aqui nessa mandala eu vou utilizar a cola já para vocês verem como que eu faço. Para não ter perigo, né, da linha escapar. Às vezes, depois de um tempo assim que você tem sua mandala, pode acontecer de escapar a linha ali das pontinhas, né? Então a cola ajuda para que isso não aconteça. Então eu vou dar aqui as voltinhas, ó. Não sei se eu vou conseguir dar 5 voltinhas, talvez vai ser um pouquinho menos. Mas não tem problema. Tô aqui na terceira volta. A nossa quarta volta aqui vai ser a última. Então é só agora na última volta que a gente vai utilizar a cola. Essa cola aqui que eu utilizo é a cola de silicone. Ela tá lá no finalzinho, olha, ela demora um pouquinho para chegar. Ela é uma cola assim bem pegajosa, né? Mas ela é ótima para trabalhar com a linha de lã. Ela pega muito bem. Então eu venho aqui na pontinha, ó. Não precisa pôr muita cola não, tá, gente? É só um pouquinho mesmo, ó. É uma gotinha de nada assim que eu espalho aqui, ó, na pontinha da vareta. E eu enrolo aqui a minha linha, ó, tá vendo? Eu encapo essa pontinha e pronto. Aqui ela já tá protegida. E aí eu vou passando pontinha por pontinha, encapando aqui. Para dar esse acabamento na nossa mandala. Aí preenchi aqui o último lado. Só dá o nozinho normal. E agora vou fazer a mesma coisa aqui nas outras 4 pontas. Vamos lá.
Prontinho. Tcharam! Está pronta então a mandala. Aliás, está quase pronta, né? Só falta a gente colocar aqui o pendurador dela, mas a mandala em si tá pronta. Olha aí como é que ela ficou. Ficou bem legal, né? Então, eu posso escolher aqui o lado que eu quero que ela fique, né? Você vai perceber que conforme você muda assim, ó, ela dá um aspecto diferente, né? Então você pode escolher o lado que você quer deixar ela, que você quer ver ela na parede. A minha acho que eu vou deixar ela assim, ó. E aí eu vou encontrar um lugar aqui atrás dela para colocar o meu pendurador. Vamos lá. Vou pegar essa linha aqui que é mais grossa, cortar um pedacinho dela. Você pode encontrar qualquer espacinho aqui que você possa trançar a sua linha aqui no meio e formar uma argolinha, tá? Não tem assim um lugar que é o lugar certo de colocar o seu pendurador. Vai depender muito da forma que a sua mandala vai ter aqui atrás. Essa aqui eu vou passar ela por trás desses fiozinhos aqui, ó. Eu gosto de deixar o pendurador mais próximo do centro da mandala. Eu acho que fica melhor. Segura ela melhor, né? E aí aqui no caso, ó, eu vou dar um nozinho para segurar. Bem ali na base. Não vou apertar muito para não desfazer a linha aqui também, né? E agora sim, ó, a argolinha. O nó fica lá em cima daí. Pronto. Corta aqui o excesso. Prontinho, a gente já tem aqui um pendurador da mandala. Mas, como eu falei, você pode fazer de acordo com a forma que tiver a sua mandala aí. Só você encontrar algum espaço aqui que você possa estar dando um nozinho, entrelaçando aqui a linha para formar essa argola, beleza? Então, é isso. Por enquanto, ficamos por aqui. Essa é a nossa mandala de 8 pontas. E conforme a gente for avançando aqui nas aulas, eu vou ensinando novos pontos para vocês poderem variar mais ainda a forma da mandala de vocês. Então essa foi a nossa mandala de 8 pontas. Ela ficou dessa forma, ficou bem colorida, bem feliz, né? Assim, bem para cima. Gostei bastante do resultado. Eu ensinei aqui para vocês todos os pontos mais básicos, né, que existem aqui nesse tipo de mandala. Nas próximas aulas a gente vai avançar um pouco mais, eu vou ensinar outras variações, outros pontos que a gente pode estar colocando nas nossas mandalas. Mas por enquanto, para vocês treinarem os pontos básicos, isso aqui já dá para fazer muita mandala, muita variação aí. Então é isso e a gente se vê nas próximas aulas.